Está escrito em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10 o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meu irmão, minha irmã, o primeiro capítulo de Efésios acentuou o amplo alcance do plano de Deus, o qual inclui o universo, todo o universo, e se estende de eternidade a eternidade. Já o capítulo 2 mostra a historificação desse plano na vida de seu povo, através de uma ressurreição espiritual dos cristãos. Tendo descrito a nossa possessão espiritual em Cristo, o apóstolo Paulo volta agora para a nossa posição em Cristo. Nós fomos tirados da sepultura e conduzidos ao trono. Paulo, primeiramente, sonda as profundezas do pessimismo acerca do homem e depois sobe às alturas do otimismo acerca de Deus. O que o apóstolo Paulo fez neste parágrafo é pintar um contraste vívido entre o que o homem é por natureza e o que pode vir a ser mediante a graça de Deus. Gostaria aqui de compartilhar com os irmãos 4 grandes obras realizadas na vida do homem que saiu da sepultura para o trono. Nos versículos 1 a 3, mostra a obra do pecado contra nós. O versículo 1 diz que o homem está morto em seus delitos e pecados. É claro que isto significa espiritualmente morto. Antes de Cristo estávamos vivos para as atrações do pecado, mas mortos para Deus. O homem é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais. Ele não possui vida espiritual e ele não pode fazer nada que possa agradar a Deus. Assim como uma pessoa morta fisicamente não responde a estímulos físicos, assim também uma pessoa morta espiritualmente é capaz de responder aos estímulos espirituais. Um cadáver não vê, não ouve, não sente, não tem fome, não tem sede, ele está morto. Assim também uma pessoa morta espiritualmente não tem percepção das coisas espirituais. A causa da morte são os delitos e pecados. Delitos, dá um passo em falso. Pecados, errar o alvo. E o salário do pecado é a morte, está registrado em Romanos 6:23. Morte é separação. Assim como a morte separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Deus. É o que está registrado em Isaías 59, versículo 2. É como se o mundo todo fosse um imenso cemitério e cada pedra tumular tivesse a mesma inscrição: morto por causa dos delitos e pecados.
O incrédulo não está apenas doente. A Bíblia garante que ele está morto. Ele não necessita apenas de restauração, mas de ressurreição. Não é reforma, mas é nascer de novo. O mundo é um grande cemitério, cheio de pessoas que estão mortas espiritualmente, embora ainda vivas fisicamente. Os versículos 2 e a parte A do versículo 3 mostra que o homem é desobediente. Há 3 forças que levam o homem a esta desobediência: o mundo, o diabo e a carne. O mundo trata-se do sistema que pressiona cada pessoa para se conformar com os seus valores. Quem ama o mundo não pode amar a Deus. Quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. O mundo é o secularismo em contraste com o reino de Deus. Sempre que os homens são desumanizados pela opressão política, econômica, moral, social, vemos a ação do mundo sendo impetrada. As pessoas são massificadas pelo sistema. É uma escravidão cultural. As pessoas são escravas do sistema, como os súditos eram arrastados por grossas correntes amarradas ao pescoço. O diabo é o espírito que atua nos filhos da desobediência. O diabo mesmo é o patrono dos desobedientes. Ele foi desobediente e ele deseja que os homens também desobedeçam a Deus. Ele tentou Eva no Éden com a mentira e levou nossos pais à desobediência. E a carne não é o nosso corpo, mas a nossa natureza caída com a qual nós nascemos, que deseja controlar a nossa mente e o nosso corpo, levando-nos a desobedecer a Deus. Há um impulso dentro de cada um de nós para fazer o que é mal. O mal procede de dentro do nosso próprio coração. As obras da carne são descritas em Gálatas capítulo 5. Por que um cachorro se comporta como um cachorro? Porque ele tem natureza de cachorro. Se fizéssemos um transplante e colocássemos a natureza de um cachorro em um gato, ele se comportaria como um cachorro. Um urubu come carniça porque essa é a sua natureza. O homem não pode mudar a sua própria natureza. A parte B do versículo 3 fala que o homem é depravado. Diz assim a parte B do versículo 3: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O homem distante de Deus vive para agradar a vontade da carne e os desejos do pensamento. Suas ações são pecaminosas porque seus desejos são pecaminosos. O homem é escravo do pecado quando ele está distante de Deus. Ele anda com o pescoço na coleira do diabo e do cabresto do pecado. Não é que a depressão total significa que o incrédulo não possa fazer o bem natural, ou um bem social, muitas vezes até moral. Ele se sensibiliza com as causas sociais, ele se compadece, ajuda as pessoas, mas ele não pratica obras com o reconhecimento que é para a glória de Deus, como gratidão pela salvação. E a parte C do versículo 3 mostra que o homem está condenado. O homem sem Deus está condenado. O homem sem Deus, por natureza, é filho da ira e pelas obras é filho da desobediência. A pessoa incrédula não salva, já está condenada. Fora de Cristo, o homem está morto por causa do pecado, escravizado pelo mundo, pela carne e pelo diabo, e condenado sob a ira de Deus. Nos versículos 4 a 9, a obra fala sobre a obra de Deus por nós. Nós somos redimidos por 4 atividades que Deus realizou em nosso favor, salvando-nos das consequências dos nossos pecados. Deus oferece vida aos mortos, libertação aos cativos
e perdão aos condenados. O apóstolo Paulo vai contrastar o que somos por natureza e o que somos pela graça, a condição humana e a compaixão divina, a ira de Deus e o amor de Deus. O versículo 4 diz que Deus nos amou. Diz assim o versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então diz que Deus nos amou. Por natureza, Deus é amor. Mas o amor de Deus na relação com os pecadores torna-se em graça e misericórdia. Deus é rico em misericórdia e em graça, e essas riquezas tornam possíveis a salvação do pecador. Não somos salvos pelo amor de Deus, mas por sua misericórdia, quando Deus não nos dá o que merecemos, e pela sua graça, quando Deus nos dá aquilo que não merecemos. Tanto a misericórdia como a graça de Deus vem a nós por meio do sacrifício de Jesus Cristo sobre a cruz. Foi no Calvário que Deus demonstrou o seu repúdio ao pecado e o seu amor pelos pecadores. Paulo não apenas fala sobre a nossa salvação, mas fala também sobre a motivação de Deus em nos salvar, e alista 4 palavras: amor, misericórdia, graça e bondade. Ao ressuscitar a Cristo, Deus demonstrou a suprema grandeza do seu poder. Ao nos salvar, Deus demonstrou a suprema riqueza da sua graça. Deus nos ressuscitou, é o que diz o versículo 5. Deus nos tirou da sepultura espiritual que o pecado havia nos colocado. Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós pelo poder do Espírito Santo. Quando cremos em Cristo, passamos da morte para a vida. É o que Jesus diz em João 5:24. Recebemos vida nova, a vida de Deus em nós. Chegando no versículo 6, o apóstolo Paulo diz que Deus nos exaltou sobremaneira. Nós não apenas saímos da sepultura e fomos ressuscitados, mas também fomos exaltados. Porque estamos unidos a Cristo, somos exaltados com Ele. Agora nos assentamos com Ele nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. As 3 fases da exaltação de Cristo, ressurreição, ascensão e assentar-se no trono, agora são repetidas na vida daqueles que se convertem a Cristo. Deus nos deu a vida, diz o versículo 5, nos ressuscitou, diz o versículo 6 na parte A, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, a parte B do versículo 6. Esses 3 eventos históricos, deu vida, ressuscitou e fez assentar, são os degraus da exaltação espiritual. Nos versículos 7 até o versículo 9, o apóstolo Paulo diz que Deus nos guardou. O último propósito de Deus em nossa salvação é que por toda a eternidade a igreja possa glorificar a graça de Deus. O alvo principal de Deus na nossa salvação é a sua própria glória. A salvação é um presente e não uma recompensa. A salvação não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos acrescentar mais nada à obra completa. Agora não existe mais necessidade de sacrifícios e rituais, pois fomos reconciliados com Deus. O véu do templo foi rasgado, pela graça fomos salvos. Tanto a fé como a salvação são dádivas de Deus. O versículo 10, a parte A do versículo 10, apresenta a obra de Deus em nós. O apóstolo Paulo diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Nós somos a obra de arte de Deus, a obra-prima de Deus. Isso significa que Deus ainda está trabalhando em nós. Deus não terminou de escrever o último capítulo da nossa vida.
Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo pelo poder do Espírito Santo. O pincel que Deus usa para nos transformar é a sua palavra. Deus nos coloca na bigorna do ferreiro para fazer-nos de um instrumento trincado e enferrujado em um instrumento útil para a sua obra. Aqui nós vemos 3 P's: o poeta, Deus; a pena, Cristo; o poema, homem. Deus está trabalhando em nós, meus irmãos. A conversão não é o fim da obra, mas o começo. Quando Cristo ressuscitou Lázaro, mas tirar deles as ataduras foi uma responsabilidade dos homens. O mesmo poder que tirou você da sepultura e lhe deu vida espiritual pode agora santificar a sua vida para que você possa ser um belo poema para Deus. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Deus trabalhou em Moisés 80 anos para usá-lo 40 anos. Deus trabalhou em José antes de levá-lo ao trono. Deus treinou Davi no deserto antes de colocá-lo no trono de Israel. Meus queridos irmãos, no versículo 10, a parte B, o apóstolo Paulo apresenta a obra de Deus através de nós. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não fomos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. É somente pela fé que somos justificados, mas a fé que justifica jamais vem sozinha. Nós não somos salvos pela fé, mas não fomos salvos pela fé nas obras, mas pela fé que produz obras. Com respeito à salvação, as obras são resultado e não causa. As nossas obras não nos levam para o céu, mas nós levamos as nossas boas obras para o céu. Isso está registrado em Apocalipse 14, versículo 13. A Bíblia fala sobre diferentes obras, obras da lei que não podem salvar, obras da carne que são listadas em Gálatas 5, 19 a 21, obras das trevas, obras mortas e tantas obras. Elas são preparadas de antemão por Deus, as boas obras, enquanto aqueles que não conhecem a Deus andam segundo o curso desse mundo. O cristão anda nas boas obras que Deus preparou para ele. Isso significa que Deus tem um plano para a nossa vida e que podemos realizar na vida esse plano que Deus traçou para cada um de nós. Concluindo, meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, qual dessas 4 obras você está experimentando na sua vida? A obra do pecado contra você? A obra de Deus por você? A obra de Deus em você ou a obra de Deus através de você? O pecado trabalha contra nós porque nós ainda não pomos toda a nossa confiança em Cristo. Então somos desafiados a confiar nele, mas confiar de fato. Agora, nós temos experimentado a obra de Deus por nós, em nós e através de nós. Nós estamos usando ainda mortalhas ou já estamos utilizando as vestimentas da graça? Nós estamos experimentando a liberdade em Cristo ou ainda estamos presos aos vícios, hábitos e escravidão da velha vida da cova do pecado? Como um cristão, Deus nos ressuscitou, Deus nos exaltou, Deus nos fez assentar no trono com Jesus para que nós sejamos um troféu da sua graça por toda a eternidade. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.